Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do culto familiar. O culto familiar ele é muito importante, não só agora, quando nós estamos em casa, em quarentena, confinados, mas todos os dias dentro do nosso lar. Porém, nos últimos dias tem se falado muito que o nosso lar é a nossa igreja. E isso é muito verdade. Então, eu vim aqui trazer algumas dicas para a gente fazer o culto familiar em nossas casas. Muitos pais têm dúvida em como fazer o culto com os pequenos, sabem fazer o culto entre eles, mas com as crianças tem um pouco de dificuldade. Então, eu vim trazer algumas coisas para vocês terem ideias de como fazerem o culto familiar. Pode ser que você já faça dessa forma e que você já saiba fazer, então isso é ótimo. Mas algumas pessoas têm sentido dificuldade na hora de fazer o culto com as crianças. Existem algumas coisas que são importantes quando a gente fala em culto familiar. Primeiro é o horário. Todo mundo fala que nós temos que fazer o culto assim quando a gente acorda, correto? E isso é maravilhoso, né? A importância da gente acordar e pedir a proteção de Deus nos nossos primeiros minutos aí do dia, isso é muito importante. Mas quando a gente fala em criança, ainda mais em crianças muito pequenas, inclusive os bebês, eles têm algumas rotinas e algumas coisas do dia a dia que alguns momentos do dia eles estão mais agitados, outros momentos do dia eles estão mais calminhos. Então é importante que a família ela pense na rotina do seu filho e no humor que ele vai estar durante o dia também. Tem bebês que estão mais calminhos no fim do dia, porque tomam um banho e vai dormir. Tem uns que é depois do almoço. Então, para essa faixa etária de bebezinhos, é importante que você veja um horário melhor para o seu filho. Então, quando a gente fala em um horário para fazer o culto familiar, não se apegue, eu tenho que fazer de manhã, eu tenho que fazer antes de dormir. Não, você vai fazer no horário que for mais propício para a sua criança, tá bom? É claro que ao acordar você vai fazer uma oração, antes de dormir você vai fazer oração e nas refeições também, para você ir criando esse hábito com a criança. Mas o horário do culto familiar você vai estipular a partir da sua rotina familiar. Outro ponto importante para o culto familiar é o lugar. Você tem que escolher um lugar para você fazer o culto todos os dias no mesmo local da sua casa. Vai ser no quarto, vai ser no quarto da criança, vai ser na sala, vai ser em um tapetinho na sala. Você vai decidir isso, tá bom? Então, você pode colocar um tapete colorido no chão, um lençol colorido. É importante que sempre seja a mesma coisa para a criança, ainda mais os pequenos. Quando eles chegarem, eles vão saber que ali é o momento do culto. Você precisa criar essa rotina com a criança, de todos os dias fazer essa mesma coisinha. As mesmas músicas, ainda mais os menorzinhos, os pequenininhos, né, os bebezinhos, isso é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho depois disso. Então, eles sempre terem o mesmo horário, porque eles já vão estar condicionados a fazer o culto. É importante também você separar as coisas que você vai fazer para o culto, deixar somente para o culto. Seja uma Bíblia, seja a lição da escola sabatina, seja o tapetinho do chão. É importante que aquilo seja somente para o culto, que você for usar de acessório para você enriquecer o seu culto, é importante que seja só para o culto e não para uma distração qualquer durante o dia da criança. E um dos pontos mais importantes é sobre a faixa etária. Não tem como eu fazer um culto familiar para uma criança de 6 meses igual eu faço para uma criança de 8 anos. A criança de 6 meses ela não vai prestar atenção igual a criança de 8 anos. Então é importante a gente saber e criar essa rotina a partir da idade do seu filho. Nos próximos vídeos eu vou dar dicas de acordo com cada faixa etária. Então eu vou fazer vídeos para crianças de 0 a 11 meses, depois para as crianças de 11 meses a 3 anos e assim sucessivamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas. Se você já sabia, se você já faz o culto, isso é ótimo, maravilhoso,
Continue, isso é muito bom para você e para sua família. E se você conhece alguém que tenha dúvida para fazer o culto, em como agir durante o culto familiar, você pode enviar esse vídeo para ela.